igual eu não cheguei a retirar meus seios, mas ela sim. Então ela tem propriedade para tratar amanhã com alguém que passou pelo mesmo processo, né? Ah, Enfim. E aí eu já queria retirar os meus seios, eu gostaria de ser um pai de família, então eu tinha que sustentar a minha casa e, sinceramente, ganhando um salário mínimo no Brasil, gente, a possibilidade disso acontecer é zero, é mínima, né? Quase não existe mesmo, porque uma cirurgia de retirada de seios é mais de R$ 10.000. Aí tem a hormonioterapia, que é para o resto da vida, dinheiro também, todo mês, muito dinheiro em hormônio. Entre as outras coisas, né? A troca do sexo também, que é possível, nem todo mundo sabe, mas dá para você implantar um pênis numa mulher e dá para você retirar um pênis no homem, né? E fazer a troca de sexo. E aí eu queria fazer, né? Eu queria fazer, então é muito dinheiro. E isso me deixava também muito triste. Aí começou a comparação do meu corpo com o corpo de um homem cis. Quem sabe o homem cis é quem nasce natural e fica natural mesmo. Então eu me comparava, por exemplo, na academia com um homem, com o corpo de um homem. E isso tudo me gerava muita tristeza. E aí eu conheci um casal de lésbicas de Portugal que me fizeram um convite. Elas iam estrear uma indústria pornográfica e gostaria que eu fizesse o primeiro filme pornô com elas. E aí eu aceitei a proposta, né? Eu vi a possibilidade de mudar de vida, de conseguir realizar os meus desejos. E aí eu consegui ir para Portugal. Porém, quando eu cheguei lá, deu tudo errado. Eu não consegui passar para o país. Fiquei presa lá também. Fiquei 6 dias num albergue, dentro do aeroporto, lá em Lisboa, com pessoas do mundo inteiro. Então, tenho amizades até hoje, pessoas incríveis que eu conheci lá. Mas o Senhor, mais uma vez, levou uma missionária lá. E aí ela me lembrou das promessas e planos do Senhor na minha vida. E como eu já estava exausta de tudo que eu tinha vivido, pensei, por que não, né? Já tentei até aqui com a força do meu braço. Todas as tentativas foram falhas, eu já não tenho mais o que fazer, né? Eu me sentia muito frustrada porque eu não tinha nem o ensino médio completo, eu não tinha uma carteira de habilitação, eu não tinha um curso extracurricular. E continuo não tendo, viu, gente? Eu estou correndo atrás agora. Completamente diferente de antes. Hoje eu estou em busca do. Eu falo do prejuízo, porque foram muitos anos, né, pastor? Infelizmente. Mas hoje, com a nova consciência, hoje eu corro atrás, eu trabalho muito, graças a Deus. Enfim. Então, eu era muito frustrada. E aí eu decidi dar essa chance para Deus. Falei, poxa, Deus sempre usando pessoas para falar comigo, só prometendo, até hoje eu só tive palavras. Se eu entregar minha vida para esse Deus, vamos ver se ele é Deus mesmo para fazer acontecer. Eu fui bem ousada, né? E aí eu decidi, orei, e aí no outro dia minha passagem saiu, eu fui deportada para o Brasil, e a primeira coisa que eu fiz foi ir na igreja da missionária que me evangelizou 10 anos. E então eu aceitei a Jesus, reconheci que perante o Senhor eu estava em pecado, eu estava desagradando a Deus, e decidi renunciar à minha vida. Por amor a Cristo, eu, em casa, né, após o culto, eu me lembro que eu fiz uma oração muito sincera, de entrega verdadeira ao Senhor. Falei, Pai, e isso é tão bom, essa oração sincera. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas é devido ao arrependimento que ele tinha, que era genuíno. E o Senhor, ele se agrada disso, de um coração contrito. E eu fiz isso, eu estava sem saída mesmo, já não tinha mais o que fazer. Falei, pai, até aqui eu tentei ser alguém, né, perante a sociedade, na minha família, até para mim mesmo. Eu, eu não tenho mais o que fazer. Então, o que me afastava do Senhor eram as mulheres. Então, a partir de hoje, eu renuncio às mulheres, eu renuncio ao cigarro, eu renuncio à bebida, à maconha, à cocaína, tudo que me afasta do Senhor. Eu não quero mais.
Tira de mim tudo que me afasta do Senhor. E tira esse sentimento de mim, Pai, porque desde que eu entendo por gente, eu gosto de mulher, eu sou lésbica, eu sou transexual, né? Então, se o Senhor não me fez assim, me muda de hoje para amanhã. Se o Senhor tem poder para fazer isso, o Senhor vai me mudar, porque eu não aguento mais. Se o Senhor não me mudar, eu vou tirar minha própria vida. Pastor, eu fiz essa oração e eu senti, eu fui batizado com o Espírito ali, eu senti a presença de Deus de uma forma tão maravilhosa. Eu comecei a chorar, eu comecei a chorar, eu comecei a chorar. E o Senhor, Ele me trouxe revelação no meu íntimo de que eu, criança, antes de eu verbalizar que eu seria um homem, eu tive 2 desilusões amorosas com 2 rapazinhos. Eu escrevi uma cartinha para ele, coloquei debaixo da porta da casa dele, um deles. A irmã dele leu, o pai leu, a mãe leu, ele leu e colocou fogo. Aí a irmã dele me contou. Ah, eu chorei demais. E Deus me lembrou disso, porque eu não lembrava. Devido às grandes marcas da minha vida, é como se eu não tivesse tido esse sentimento por homem. Eu não me recordava, de verdade. Então, o Senhor me lembrou você ali desse momento seu lá na infância, né? Exatamente. E aí eu fiquei em choque, né? Porque foi um balde de água fria. Eu vi que eu estava enganada. Falei, meu Deus, então eu fui enganada esse tempo todo, porque eu achei que eu tinha nascido assim. Então eu não nasci assim. Então tem jeito. E aí eu lembro que eu chorei até dormir. E quando eu dormi, eu tive um sonho que eu estava na rua e tinha muitas pessoas. Tinha muitas pessoas na rua, estava à noite, e o céu ele estava mudando de cor. E aí tinha um pontinho branco passando de um lado para o outro, muito rápido. E aí eu vi aquilo e perguntava às pessoas não estavam vendo, somente eu. E então eu perguntei para Deus no sonho, o que era aquilo? E aí eu me lembro de eu fechar os olhos no sonho, e quando eu abri os olhos e olhei para o céu, era como se fosse um Espírito de Deus pairado sobre mim, gigante, gigante, gigante. Ele tinha começo, mas não tinha fim. Escreveu nas nuvens, eu sou Deus, estou voltando. Pastor, eu me lembro que eu acordei desse sonho. Quando eu olhei no espelho, eu já não me reconhecia como homem mais. Glória a Deus. Eu olhei no espelho e eu fiquei assustada com a minha aparência. Quem olhava para mim não imaginava que eu era mulher. Então, para mim foi um choque muito grande. A minha voz era muito mais grossa do que é, porque o hormônio engrossou a minha voz muito. Então, o primeiro pensamento que eu tive, meu Deus, como que um homem vai sentir atração por mim igual um homem?